Desde que o governo Lula assumiu a presidência, nós temos um sério problema na parte fiscal, porque o governo, mesmo tendo recorde de arrecadação, ele não está cumprindo com as metas fiscais. E por que que a gente bate muito nessa tecla, a gente que se preocupa mais com a economia? Porque um governo que não se preocupa com a austeridade fiscal, você tem diversos problemas, você tem aumento da inflação, aumento da necessidade de pagar os juros da dívida, que a gente chama de serviço da dívida, a gente tem a perca de confiança do investidor estrangeiro aqui, então, tipo assim, vira uma bola de neve, você tem diversos problemas. E aí o Brasil acaba sendo um país menos atrativo para se investir. E para variar, nós temos um outro problema que é o seguinte: o Brasil, desde aquela crise louca de 2013, 14, 15, enfim, a gente vem numa trajetória de dívida muito alta. E o Bolsonaro, ele ainda conseguiu, mesmo com a pandemia, deixar a dívida estável. Porém, depois que o Lula assumiu, o Lula, por algum motivo, começou a gastar mais que arrecada para poder agradar os cupincha dele, lá, sei lá, que deu na cabeça dele. E tá gastando dinheiro, mais que arrecada, e a dívida, o nível da dívida já está em níveis de pandemia já, o déficit nominal já ultrapassou o déficit nominal do Bolsonaro, que era de 1 trilhão e pouco, o Lula também já passou já esse déficit do Bolsonaro, esse déficit nominal, e no primário o Lula, no acumulado de 12 meses, está com déficit aí de 280 bilhões. Então assim, aí te pergunto, que governo é esse que se diz se preocupar com os mais pobres e nem se preocupa nem com a austeridade fiscal? Por quê? Porque não existe política social melhor do que um governo ter austeridade fiscal. Por quê? Porque o pobre é o que mais sofre com a inflação. Quando você tem um aumento da base monetária chamado de inflação, e quando eu falo inflação, entenda, inflação, aumento da base monetária, aumento de preço é a consequência da inflação. Então, quando o governo tem essa inflação, aumento na base monetária, o que vai acabar acontecendo por consequência? O aumento de preço. Aí eu te falo, quem é que tem mais condições de se proteger de um aumento de preço ocasionado pela inflação? É a pessoa mais pobre ou mais rico? Certamente o mais pobre, que é mais afetado. Por quê? Porque o mais pobre, por exemplo, ele não consegue ter acesso, às vezes, a títulos de investimento como o rico tem, alguns na Suíça, enfim. O pobre, geralmente, ele acaba tendo que, no máximo, aqui no Brasil, né, por causa dessa falta de liberdade econômica que a gente tem, talvez em ações, talvez ali, enfim, ele não tem muito para onde correr. O rico ele já consegue correr para alguns outros tipos de investimento. Fora também que, geralmente, o rico, ele sabe aplicar o dinheiro melhor do que a pessoa mais pobre. Não é questão de querer ser preconceituoso nem nada, isso acaba sendo um fato. E aí, o pobre acaba acontecendo o quê? O salário dele não aumenta, ou aumenta pouco, o aumento de preço é superior ao aumento do salário dele, e aí ele vai ficando cada vez mais pobre. Foi o que mais ou menos aconteceu na Venezuela. E aí vou trazer algumas matérias aqui para a gente poder dar uma olhada. Por exemplo, que aqui, ó, rombo fiscal vai a 280,2 bilhões, mesmo com o aumento da receita. Então, ou seja, e sobre o déficit nominal, aqui, ó, déficit primário sem considerar gastos com juros, esse que é o 280 bilhões. Em maio subiu para o maior valor desde junho de 2021, ou seja, ainda níveis pandemia. Quando se considera a despesa com juros, o rombo nominal é de 1,61 trilhões, ou seja, maior que o do Bolsonaro na época da pandemia. Que inclusive tem esse gráfico muito interessante aqui, ó, que mostra as contas públicas têm déficit primário de 280 bilhões, né? E aí que mostra, por exemplo, aqui, ó, o Bolsonaro mantendo uma política de superávit primário, ali desde do fim ali da pandemia, ele conseguiu manter uma política boa de superávit primário. E aqui na parte do déficit nominal, a gente estava vindo aqui uma trajetória de diminuição do déficit nominal, e aí deu uma quedinha aqui quer dizer, um pouco do aumento do déficit aqui no fim do governo dele, e aí depois que o Lula entrou, foi ladeira abaixo, literalmente, foi progressão geométrica, isso aqui nem foi aritmética. E aí, de novo, você tem que, gasto com juros, a dívida bate em recorde no Brasil. Gasto acumulado em 12 meses,
com juros da dívida, enfim. E aí você tem esse aumento aqui. Aí vamos fazer uma breve análise disso aqui. Quando você tem esse aumento aqui, você também tem que contrair dívida. E dívida, você paga juros, porque ninguém vai querer simplesmente emprestar o dinheiro da pessoa de graça. A pessoa quer também ter um lucro ali, alguma coisa. E aí que a gente tem um problema. Por quê? Porque cada vez que o governo vai cada vez mais aumentando o déficit, você precisa alocar mais de recursos do orçamento para poder colocar o que, por exemplo, gasto em serviço da dívida. E aí a gente começa a ter a incapacidade do Estado em, por exemplo, em fazer alguns investimentos de infraestrutura, por exemplo. Que o Estado brasileiro, a expectativa é que em 2028, tudo que ele ganhe hoje vai ser apenas para custear o Estado, manter a máquina pública funcionando. Ou seja, a gente está numa política completamente uma política monetária louca que a gente está se enfiado aqui no Brasil. E aqui, de novo, trajetória do resultado nominal do setor público consolidado. Só vai aumentando isso aqui. E aqui, ó, o déficit no primeiro semestre foi de 68,7 bilhões. Ou seja, o governo não está preocupado em atingir a meta fiscal. Por mais que ele fez um corte ali de 15 bilhões, que eu já vou mostrar já aqui, o governo não está preocupado. Por quê? Porque ele está cortando basicamente em cima da hora para poder tentar evitar uma pior ainda do aumento de preços, vulgo inflação também, inflação da base monetária. Ele está fazendo isso meramente por desespero, mas vamos continuar a trajetória aqui. O resultado foi após o fechamento do balanço, mês de junho, que registrou déficit de 38,8 bilhões. Ou seja, a gente está cada vez mais aumentando o déficit. E sobre a questão da arrecadação recorde, total das receitas federais alcança 208,844 bilhões em junho de 2024. Ou seja, eu não estou tirando da minha cabeça que a arrecadação está aumentando. São dados. Esse aqui, por exemplo, é de junho, mas em abril já estava dando recorde também. Então, ou seja, não é eu que estou falando, são dados que estão apontando que teve aumento da receita, inclusive corrigido pelo aumento de preços, mas mesmo assim ainda o governo está gastando mais do que arrecada. Opa! E que dívida pública bruta e rombo fiscal retomam níveis pandemia. De novo, isso aqui é reflexo de uma política fiscal de um governo que não está preocupado com o pobre, porque um governo que se diz preocupado com as pessoas mais pobres não faria esse tipo de coisa. Porque é o pobre que mais paga por causa da inflação, né? Que o governo, ele que tem, infelizmente, essa autonomia de ficar emitindo moeda a rodo, e quem paga no fim das contas é a sociedade como um todo. E o governo Lula finalmente dá o primeiro passo para reduzir rombo fiscal. Vamos lá, ele teve um corrimento de 15 bilhões. Infelizmente, tem que sim fazer esse corte. Eu vejo algumas pessoas até de direita criticando isso aqui, mas não tem muito o que fazer, o governo tem que cortar. E o que eu acho mais irônico é o pessoal das faculdades, que não vai querer nem abrir o bico, né? Mas enfim. Aí, vou te fazer a seguinte pergunta. Você acha que 15 bilhões vai ser o suficiente? Não vai. É só você pegar, por exemplo, o total do déficit. 15 bilhões aqui não é tanta coisa assim. E aí, por conta de toda essa insegurança que o Lula gera, que, por exemplo, no exterior, a gente está com o seguinte problema. A China, ela não está tão bem economicamente. E o Brasil, infelizmente, é um país que sim depende economicamente da China. Se a China, por exemplo, tiver alguma crise lá, igual, por exemplo, já teve algum tremor lá com o setor bancário já, que inclusive não tem pouco tempo, foi mês passado, inclusive já teve alguma agitação no setor bancário chinês, qualquer coisinha leva o Brasil para o buraco. E ainda mais agora que o setor imobiliário está muito fragilizado, a expectativa é que a China entre em uma recessão. E outra coisa, a gente tendo todos esses problemas, a gente vai entrar numa crise internacional fragilizado, porque é isso que o Lula está fazendo. Ele está colocando a gente numa situação cada vez mais fragilizada. Qualquer bagunça que der lá fora, qualquer coisinha, a moeda brasileira já explode por R$6, aí o Ibovespa vai para 70 mil pontos. Eu estou sendo caótico, mas
É pra vocês entenderem o nível da coisa. E aí o dólar vai para 5,73, assim como vocês podem ver nesse gráfico aqui. E aí acontece o seguinte, isso vai influenciar cada vez mais o aumento de preço. Por quê? Porque basicamente a gente ganha em real e gasta em dólar. Não tem essa de abrasileirar preço, não sei o que, não. Entenda uma coisa, a moeda de referência mundial é o quê? É o dólar. Então, se a moeda de referência de preço mundial é o dólar, tudo na economia global é basicamente baseado em dólar. Por exemplo, o seu celular, por exemplo, pode ser um Apple, Samsung, Motorola. No fim das contas, o balanço no fim do mês da empresa, ele vai estar cotado em dólar, não vai estar cotado em reais. E aí você tem um problema do seguinte, quanto mais o dólar aumenta e o real perde o valor, cada vez mais as coisas vão ficando cada vez mais caras. E aí você aumenta o risco de quê? De ter um ataque especulativo contra a moeda. Aí vem o Lula querer criticar, falando que é culpa do capitalismo. Não, não é culpa do capitalismo não, Lula. É por culpa da sua irresponsabilidade que o pessoal vai acabar, sim, fazendo um ataque especulativo contra a nossa moeda. E detalhe, esse nível do dólar é o nível basicamente de pandemia. A máxima do dólar na pandemia foi de 5,89. A gente não está muito longe dessa máxima. E vai ficar muito mais tempo para o Lula bater um nível de dólar a pandemia. Por quê? Porque vai provar que o governo Lula é similar a uma pandemia. Infelizmente, é o buraco que a gente está se fiando. Aí vem os subordinados do Lula, que eu leio umas coisas e falo um negócio pra você, que é o rombo fiscal. O governo não consegue controlar gastos e a culpa é do aquecimento global. Essa é na matéria aqui do Globo, cara. Ai, cara, meu Deus, você vai falar nada desse trem. Mas, enfim, esse que é o panorama da dívida brasileira e do futuro, que vai ser o quê? Um futuro com um dólar mais alto, uma inflação cada vez maior, com aumento de preços, infelizmente, aí, tomando conta da economia brasileira. Nós já estamos vendo o V do aumento da inflação. Então, assim, esse é o rumo que o Brasil está se enfiando. Mas, no mais aí, se você acha que a economia brasileira está tão pujante assim, escreve nos comentários por que você acha isso. Mas, enfim, pessoal, valeu!